queridos, nós vamos começar aqui hoje a visão do templo e o milênio. Capítulo 1, o que vem depois da restauração, a porta oriental do templo, observações importantes, reminiscências. Segundo, o templo do milênio, um templo diferente, uma dispensação diferente, um ritual diferente. Terceiro, santidade e glória. A glória volta ao templo, identidade do guia celestial, santidade para sempre. Nossas palavras-chave do texto. Aqui nós temos a nossa passagem bíblica. Nós vamos começar lendo em partes para que os irmãos compreendam. Vamos começar com Ezequiel. Você que tem aí a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, vamos começar. Ezequiel, capítulo 43, verso 1 a 5. Desse capítulo 43, 1 a 5, nós vamos tratar sobre a volta do Senhor ao templo. A volta do Senhor para o templo. Vamos lá. 43, 1 a 5. Isso. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. Muito bem, nós estamos em uma sessão que engloba os capítulos 40 a 48. Estão vendo lá? 9 capítulos com uma nova conclusão alegre. Vocês sabem que a primeira parte de Ezequiel, ele vai tratar o livro sobre o chamado do profeta, não é isso? Vai falar sobre o chamado do profeta. Do capítulo 8 em diante, vocês podem analisar a glória que vai saindo da casa de Deus. Do capítulo 37 em diante, a começar pelo 36, nós temos a restauração política e nacional do povo de Deus. Falta ainda a restauração espiritual. Mas o epílogo, a conclusão, o desfecho final de Ezequiel começa com o capítulo 40 até o 48. É a partir desse capítulo 40 que nós vamos ter uma conclusão alegre. Diríamos que são escritos que trazem uma esperança para o povo de Deus. Por quê? Depois desta restauração nacional e desta restauração política que vem a espiritual, ou seja, depois que eles se arrependem, depois que voltam para o eixo, depois que voltam para o centro como Deus quer, conforme a vontade dele, aí o Senhor agora vai ter a promessa de restauração, que envolve o capítulo 40 até o capítulo 48. Importante salientar que a partir de agora você vai ter aqui uma questão escatológica que vai para o fim dos tempos e que vai acontecer em um período que nós chamamos uma dispensação diferente, porque esses acontecimentos aqui, eles são para o futuro. Eles estão tratando de uma restauração escatológica e espiritual, profética para o povo de Deus. Porque nós sabemos que no tempo antigo a cidade foi destruída, as muralhas, como também o templo, tudo por causa do pecado. O pecado ultrajante, vergonhoso, o pecado maléfico levou a um ultraje tremendo e ofendeu a santidade de Deus. Tudo que aconteceu com Israel até aquele momento, Deus puniu através de castigos severos, repreensões severas, cativeiro babilônico, vergonha, porque é isso que o pecado traz. Olha, quando a Bíblia diz em Romanos 6, 23, não é isso? O salário do pecado é a morte.
Nunca pense que o pecado, ele traz coisas boas. Pecado só traz coisa ruim. A primeira prova que nós temos da desgraça do pecado é a desobediência de Adão e Eva, que vai levar com que este casal seja expulso do Éden e traga consequências gravíssimas. Tudo que há de males, tudo que há de morte, tudo que há de tristeza, de doença, foi ocasionado pelo pecado. O pecado é o responsável por isso. Quando você lê Romanos 5,12, a Bíblia diz que por causa de um homem, a morte passou a reinar em todos. Então, o pecado ele é tão horrível que ele faz com que o homem esteja longe de Deus. Quando nós lemos Romanos 3,23, a Bíblia diz: todos pecaram e separados ficaram como? Da glória de Deus. Isaías capítulo 59, verso 1, diz que as nossas iniquidades, até o verso 2, elas fazem entre nós e o nosso Deus. Então, nunca trilhe o caminho do pecado. As Escrituras, de modo claro, patente, ela mostra que o pecado é destruidor, é horrível e causa muitos males. Uma prova disso, o adultério de Davi com Batseba trouxe as piores desgraças para a sua vida. Queda de moral, quebra de aliança, atingiu a família, atingiu a casa, atingiu amigos, atingiu familiares, tudo por causa do pecado. Então olha para cá, meu filho, não brinque com o pecado, não se aproxime do pecado, fuja do pecado, peça a graça de Deus e não adote o pecado. Então o pecado trouxe para Israel vergonha, desprezo, humilhação. Quando você abre a sua Bíblia, lá em Neemias capítulo 1, quando ele pergunta: como estão os meus irmãos? Um responde para ele, Anani responde assim para ele: nós estamos lá, as muralhas derrubadas, não é isso? As portas queimadas, nós estamos envergonhados, não é isso? O pecado, ele traz vergonha, o pecado traz nojo, o pecado traz esculhambação. Pode falar aí, tudo que não presta. Eu li uma história de um filho de um pastor. Sim. Ele disse para o pai dele que ele não conseguia ser fiel a Deus, que ele não resistia ao pecado. E o que ele podia fazer? O pai dele disse: mata ele de fome. Disse: meu filho, pecado é tipo gato de rua. Se tu dá a comer para um hoje, amanhã volta uma dúzia. É verdade. Então, preste bem atenção que isso é uma verdade. O pecado, ele é horrível. Nunca brinque com o pecado. Olha para cá. Você que é casada, você que é casado, procure andar em santidade e não cometer adultério. Porque uma vez cometido, o Senhor perdoa, mas o estrago é grande. A moça que é serva de Deus, que é um instrumento do Senhor, ande em santidade. Não caia nessa conversa da modernidade e do mundo, dizendo que tudo pode ser aproveitável, tudo está em nome do prazer. Amanhã você tem sequelas, você tem feridas incuráveis no teu emocional, na tua vida e na tua comunhão com Deus. Então, fuja do pecado, não brinque com o pecado. Aqueles que dizem: não, é só esse pouquinho aqui, não, é só um pouquinho de cachaça, não, é só um pouquinho, é só essa brincadeirinha, é só um joguinho. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E Paulo diz em 1 Coríntios, me parece que é o 7 em diante, 5, 7, ele vai dizer: um pouco de fermento leveda toda. Pegue só um pouquinho de fermento e bota na massa para tu ver, não é isso? Como é que diz aí o texto? 6. Não é boa a vossa jactância. É o 6, né? 5, 6. Não é boa a vossa jactância, o vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Então pronto, um pouquinho de pecado, uma brincadeirinha com o pecado, já é o suficiente para a tua vida ser destruída. Não é isso? Então Israel brincou com Deus, perdeu a glória, perdeu o templo, perdeu a casa,
perdeu o nome, perdeu o prestígio, perdeu posição, perdeu a glória. Quem brinca com o pecado, olha para cá, tem muitos que hoje estão tentando se restaurar, obreiros que caíram, ministérios que fracassaram, homens que envergonharam o evangelho, que estão tentando se levantar hoje, mas é difícil. Perdão de Deus é uma coisa, olhe para cá, Deus perdoa ou não perdoa? Perdão de Deus é uma coisa, agora voltar a viver uma glória perante os homens, aí é outra coisa. E você que peca, olha, tu está filmando direito? Bota para cá. E você que peca tem que ter consciência que as consequências vieram, não foi por causa de A ou de B, elas vieram por sua causa. Tem irmão que fica tentando, mas a igreja aqui não me ama mais, não me apoia. Nós lhe apoiamos, lhe amamos. Agora o preço do pecado que você ocasionou, você tem que pagar as consequências. É ou não é? Porque às vezes tem irmão que fica com isso. Olha, ele peca, separa da esposa, a esposa separa dele, então vai ficar a mancha. O Senhor perdoa, mas não tem como não ficar a mancha. Por isso que tem um velhinho, um amigo, que era muito amigo do meu pai, ele disse que é bom pedir perdão, mas é melhor andar fazendo por onde não pedir, porque tudo fica marca. Olha para cá, bota para cá. Homem que trai a esposa, ela pode te perdoar, mas ela vai ficar sempre com essa marca dentro de você. Uma pessoa que mente, uma pessoa que não é sincera, um obreiro que cai, pode até perdoar e Jesus perdoa, sim ou não? Mas você tem que arcar com porque esse é o preço, gente. Israel não obedeceu a Deus, pecou contra Deus, e olha aqui, a destruição do quê? Do templo, da casa de Deus. Deus queimou tudo, Deus acabou com tudo, Israel ficou sem glória, e olha o processo pelo qual Israel passou. Então olha para cá, meu filho, minha filha, não brinque com o pecado, fuja do pecado, não há brincadeira, nunca abra a porta do pecado na tua casa, no teu relacionamento, no teu casamento, nos teus negócios, na tua vida, no teu ministério. Abriu, o estrago está feito. Não é isso? O estrago está feito, e eu estou dando aqui um conselho, para você homem de Deus, para você mulher de Deus, mas também para mim. Todo dia eu digo para o Senhor Jesus, abençoa a minha entrada, abençoa a minha saída, me dá sabedoria para eu me conduzir e para eu viver na sinceridade e não envergonhar teu evangelho, porque quando você abre a porta do pecado, se acabou. É ou não é? Se acabou, Deus perdoa, Deus, e até mesmo você para se reanimar. Eita, meu Deus, é assim ou não é? Então aqui você pode observar que o capítulo 40 a 48, ele trata sobre uma conclusão alegre, ou seja, depois que eles se organizam, depois que pedem perdão, depois que são tratados no cativeiro, é que Deus vai trazer a restauração completa. Olha para cá, Deus não tem restauração para quem anda com a vida desmantelada. Deus não tem restauração para quem vive escondendo o pecado. A promessa da restauração é quando você se arrepende, é quando você confessa o seu pecado e deixa, pastor Wagner. Olha para cá, não adianta, tu está filmando direito, Caio? Não adianta você colocar remendo novo em vestes, não adianta colocar vinho novos em odres velhos, não adianta. Tu pode cantar, tu pode tocar, tu pode fazer belezinha, tu pode entrar lá dentro do teu quarto, Jesus me perdoa. Não, e principalmente quem peca publicamente, tem que pedir o perdão de Deus. Senhor, me perdoa. Deus só vai trazer reedificação da cidade, do templo, quando Israel se arrepender. Eita, glória a Deus. Então, nós vamos analisar que nós temos aqui um templo milenial, como o pastor está falando, isso é para uma nova época, é um novo período, depois do arrebatamento da igreja, é um período de 1000 anos onde Cristo vai reinar, e aí nós já falamos isso aqui. Então, você tem aqui do capítulo 40, ponto 1, 43 até 12, aí dizem que 2 quilômetros aí, em metros quadrados, seria o local desse novo templo do milênio. Interessante analisar que o novo templo, ele tem a sua glória. Mas qual é a glória desse templo? Está lá, o Senhor está ali. Entenderam? Essa é a questão, vou já falar sobre isso. E a causa do detalhamento do templo, nós vamos falar isso também, e eu vou seguindo com essa explicação. Então, vamos analisar
o que o pastor leu aqui. Em primeiro lugar, a volta do Senhor. Vou perguntar aqui para os senhores, só para participação. Por que o Senhor vai voltar para o templo, vai voltar para a casa? Vamos lá. Por que o Senhor vai voltar para esta casa? Vocês se lembram claramente? Vamos lá, só para ver aí. Ezequiel, leia aí. Capítulo 10, verso 19. Ezequiel 10, 19. 10, 19. Depois 11, 22, 23. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos quando saíram. Isso. E as rodas o acompanhavam e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória do Deus de Israel estava no alto, sobre eles. Isso, agora? 11, 23, né? Isso. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade, se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois, o Espírito me levantou e me levou em visão à Caldeia, para os do cativeiro, e foi-se de mim a visão que eu tinha visto. Então vamos analisar. Ezequiel, nós sabemos que depois da queda da cidade, alguns falam em 14 anos, outro fala 18. Então, quando tem a queda da cidade, claramente, nós podemos analisar que ele agora, depois desse período todo, ele vai ter agora a visão da glória de Deus. 20 anos atrás, ele tem a visão da glória de Deus para o desempenho do seu ministério. Mas agora, ele vai ter a visão da glória de Deus, depois de 18 anos da queda da cidade, ele vai ter a visão da glória de Deus voltando para o templo. E por que ele vai ter essa visão da glória de Deus voltando para o templo? É porque Deus não habita em templo bagunçado. Deus não habita em casa bagunçada. A glória de Deus não está aonde a mentira reina, aonde o pecado reina, aonde a idolatria reina, aonde a prostituição reina, aonde a bagaceira reina. A glória de Deus só volta. O que tem de gente aí que diz que é cantor, que diz que é pregador, bebendo cachaça, traindo mulher, cantando em púlpito de igreja, a glória que tem ali é a glória do cantor, a glória que tem ali é a glória do pregador. Glória de Deus não. E eu vou dizer uma coisa, tu está filmando direito? Bota bem aqui na minha cara, bota bem aqui. Hoje tem muitos lugares que a glória é do artista, a glória é do palco, a glória é do ajuntamento do povo, a glória é do pregador que tem oratória. É como um comediante que lota estádio. Tem ou não tem comediante que lota estádio? Hein? Lota aí, bota o quê? Tem comediante aí que bota o quê hoje? Mais de 20 mil, não é assim? Tem um dia desse, parece um Teresina, não foi? Botou aí, lotou, mais de 30 mil aí, mais de 30 mil. Então tem muita gente que está lotando a casa está bonita, só que Deus não está na casa. Quando Davi mandou buscar a arca, diz os historiadores que tinha aproximadamente 32 mil pessoas, mas Deus não estava lá. A cerimônia estava bonita, o programa estava bonito, o oratório estava todo bonito, mas Deus não estava, porque a glória de Deus não está aonde o pecado está. Eita, meus irmãos. Aí o Ezequiel, quando ele viu a cidade destruída, há 18 anos atrás, há 14 anos atrás, como dizem aí alguns, ele viu a glória deixando o templo. Ela foi embora. Ela subiu por causa do pecado. Aí é que vai ter o processo de Deus para restaurar. Quando Israel se quebranta, quando Israel se volta, quando Israel se arrepende, aí é que agora ele vai ter a visão da glória de Deus voltando para a casa. Está aqui, ó. Eu já falei isso aqui. Bota aqui. Kevod, se vocês analisarem, está aí no hebraico. Nós colocamos aí. Quer dizer glória, quer dizer honra, quer dizer peso, quer dizer abundância, quer dizer riqueza, quer dizer resplendor, quer dizer reverência. Deus, ele quer na casa dele o quê? Reverência. Pode estar o maior sacerdote, pode estar o maior levita, pode estar quem quiser no templo, mas se não tiver reverência, se não tiver santidade, se não tiver temor, se não tiver crença, Deus não está na casa. Tem um bocado aí que estão com um templo bonito, né? Olha para cá, bota para cá. Templo bonito, casa bonita, banda bonita, né? Assim.
é banda bonita, programação bonita, tudo programadinho. Você vai lá, é como você está indo naquele evento que tem lá do Brasil, que eles fazem de orquestra, tem um nomezinho, da orquestra sinfônica, né? É um concerto que aí todo mundo vai, é bonito, todo mundo vai aplaudindo, come a pipocazinha, todo mundo sorri, todo mundo se admira. Tem deles que até choram. Tem muitos cultos que é só desse jeito, é só orquestra, é só banda, é só templo, é uma teologia bonita, mas Deus não está na casa. Fala isso não, o povo não vai ouvir. Eu vi alguém dizer essa semana que nem tudo que está dando certo, Deus está aprovando. Está aprovando. Isso. E o segredo, há um teólogo, ele até faleceu agora na pandemia, ele diz que o segredo não é apenas se está dando certo. Por quê? Ele diz que se está dando certo, tem muita coisa que está dando certo, mas Deus não está. Aí Gamaliel diz assim, se esta obra for de Deus, o segredo é lá no final, não é agora. É quando Jesus for separar o trigo do joio, porque o joio vai ficar onde? E aí o joio é a verdade? O joio é o que é correto? Então é no final que a gente vai saber quem é? Pronto, tá aí. Então prestem bem atenção, que agora o profeta, depois que o povo de Deus se arrepende, depois que o povo de Deus busca o perdão, tem a restauração nacional, se volta para o Senhor com a restauração espiritual, aí agora a glória volta para o... Eita, esse kevod aqui. E é interessante, irmão, que eu coloquei essa raiz verbal aí, kavade, ou kaved, é ser pesado, é peso. A glória de Deus, ela é glória, mas também a glória de Deus, ela é glória para matar. Olha para cá, a glória de Deus é glória para matar. Ela é peso, você sente a glória, sente o resplendor, mas Deus também mostra a glória naqueles que não obedecem à sua palavra. É um peso. É por isso que ele diz, eu vou manifestar minha glória neles, matando eles, para que saibam que eu sou o Senhor. Então o profeta Ezequiel, aqui, vocês podem observar que ele tem essa visão da partida da glória, e o mais interessante, ele vê que ela sai pela porta do Oriente, mas ela também volta pelo Oriente, ou seja, pelo mesmo caminho que ela sai, ela volta. Rapaz, é interessante a Bíblia. Então vocês podem observar aqui, que aqui se tem um retorno, nesse 1:5 da glória de Deus. Uma coisa interessante, irmãos, que nós podemos analisar, é que a glória só pode voltar para o templo, quando o templo está preparado, está perfeito, quando as pessoas estão limpas. Olhe para cá, se você quer que a glória de Deus volte para a sua vida, se arrependa dos seus pecados, se quebrante diante de Deus e volte para Ele com sinceridade. O mais interessante aí, vê o verso 5, vamos lá, verso 5. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu o templo. E eis que a glória do Senhor encheu o quê? O templo, não é isso? Eu coloquei aqui kevod, eu coloquei aqui, bait. O interessante é que aí não aparece a palavra reikal, aparece a palavra bait, que é casa, entendeu? Aparece a palavra bait, que é casa, moradia. Isso é muito interessante. Casa, moradia. Então ele diz que viu a glória do Senhor voltando para a casa. Para a casa. O mais interessante é que nós podemos analisar que quando ele diz que vê essa glória voltando para a casa, o Senhor passa a estar entronizado. Ou seja, o que é o templo? Na nova aliança, nessa nova dispensação, o templo não é lugar para se cultuar. Já observaram isso? É interessante. Por que, pastor Ziel? Nesse novo momento, o templo não é como hoje. O que a gente vem fazer no templo aqui hoje? A gente vem orar, a gente vem criar comunhão, a gente vem ouvir a palavra. E o que é o templo de Deus no milênio? Dele. O templo de Deus no milênio vai ser o trono de Deus. É só isso. Então, nesse templo, nesta casa,
o templo vai ser o trono de Deus, o lugar de Deus. Isso é interessante. E ali nós podemos analisar que é a partir de agora que o profeta diz que nesse novo momento, nesse templo, aonde Deus vai colocar o seu trono, aí vem aqui o mais interessante. O que o templo significa para o Senhor? O templo é o seu trono. Então nós vamos analisar duas palavras importantes que vão ter no templo agora. Quais são elas? Glória. Glória, e qual é a outra? Templo. Pronto. Quais são as duas? Glória. E qual é a outra? Pronto. Glória, como é glória? Kevod, vamos lá. Kevod, mais uma vez. Kevod. Que é glória. E casa? Bait, né? Bait. Então, essa casa aqui, que agora ela vai se tornar o trono de Deus. É como se o templo fosse uma cadeira. Está aqui, si, olha aqui, ó. Si, é como, é cadeira. Trono é uma cadeira. Esse templo vai ser como uma cadeira que Deus vai sentar. Eita, glória a Deus. Porque no milênio, nós não vamos precisar de templo para se congregar como hoje. Porque o Senhor estará ali. Eita, glória a Deus. Nós o veremos. Nós iremos falar com Ele. Só que há uma coisa. Nesse novo templo vai ter o quê? Glória. A glória de Deus vai encher a casa. E quando a glória de Deus enche a casa, vamos lá, 1 Reis 8:11, rapidinho. Eita, coisa boa, vai lá. 1 Reis 8:11. Depois Êxodo 40, verso 34 e o 35. 1 Reis 8:11. Olha o que diz a Bíblia. Pronto? Como é que diz? 8:11. 8:11. E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Vocês se lembram que eu falei agora há pouco, glória no templo, glória de Deus no templo e glória do homem no templo. Quando a glória do homem enche o templo, a glória do homem enche ginásios, é uma coisa. Quando a glória de Deus enche o templo, a Bíblia dá exemplos, está aí. Quando os sacerdotes foram tentar entrar no templo, mas a glória tinha descido, eles não conseguiam entrar por causa do quê? Da glória de Deus. Irmão, isso aqui é lindo, preste bem atenção. Eu estou falando o que é glória de Deus e o que é glória do homem. Há muitas coisas que podem estar no templo, mas não tem glória de Deus. E a prova disso é que esse templo lindo que Salomão fez, por causa do pecado, Deus destruiu todo, porque a glória saiu da casa. E a casa sem glória, eu fui agora lá em um país, eu não vou citar nome, eu fui em um país agora, e templos lindos, e tinha mais de 127 templos, que o governo lá estava dizendo que quem quisesse ser pastor lá, podia ir, porque os templos, eles estão vazios. Templos lindos, que você passa, eu fico, meu Deus, se fosse no Brasil um negócio desse, catedrais lindas, mas agora a glória saiu há muito tempo, ninguém mais quer. Porque templo sem glória de Deus não presta. E o que é a glória de Deus? Quando a glória de Deus está no templo, o povo vai. A glória de Deus invade o templo, o povo vai. O povo está lá. Eu não estou falando de uma glória de cantor. Eu não estou falando de uma glória de pregador. Eu estou falando da glória de Deus na casa. Eu estou falando da presença. E quando a presença está na casa... Eu vou mostrar para ti agora. Olha para cá. Vamos ler bem aí. No próprio Ezequiel. Olha aí, no verso 4. Lê aí. Aliás, verso 3. Ezequiel 43, verso 3. Vai lá. Como é que diz? E o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar. E caí sobre o meu rosto. Como? Caí sobre o meu rosto. Que é El Panai. Esse El Panai é cair sobre a minha face. Olha para cá, olha para cá.
quando Ezequiel, ele passa a ter a visão, que começa a ser descrito para ele como vai ser a glória do novo templo, a glória da nova casa, é que o Senhor, ele vai fazer desta casa o seu trono. Quando ele começou a falar, ele disse: eu caí. Eu falei isso agora terça-feira, não foi isso? Eu caí com o meu rosto no chão, mas ele não caiu sem consciência, ele não caiu, primeiro foram descrevendo para ele a glória de Deus que invadiu a casa. Casa que tem glória de Deus. Quando o irmão termina de pregar, o crente está dizendo: obrigado, Jesus. Quando a casa tem a glória de Deus, quando o cantor começa a cantar, não precisa estar nisso, dê glória, levanta a mão, quem está sentindo? Não, quando a glória invade a casa, ninguém consegue ficar em pé. É diferente, sim. É diferente. Pode falar. Hoje a gente vê muitas pessoas orando, né, pedindo, né, Senhor, eu quero ver a tua glória, né? E nesse caso, como o senhor falou, é preciso ter uma preparação para poder, porque, como o senhor falou, se a gente não estiver preparado para ver a glória de Deus, ela não vai descer sobre nós. Não vai. E outra coisa, pastor Wagner, quando a gente fala isso, dessa glória, vocês podem, toda essa retrospectiva de Ezequiel foi mostrar que aonde o pecado habita, sim, aonde a maldade, aonde a idolatria, aonde a prostituição, aonde a cachorrice, aonde a molecagem, a glória de Deus não está. O crente salvo, ele tanto tem a glória como ele é cheio de glória. Ele tanto tem a glória, porque a Bíblia diz em João 1,14: e o verbo se fez e habitou entre, e vimos a sua glória. A glória de Cristo está num crente temente, obediente e santo. Não é isso? Então, a única coisa que ele pode orar: Senhor, faz com que o fulano de tal, que ainda não te serve, que ele possa realmente, Senhor, te aceitar de todo o coração e ver a tua glória. Quando a gente lê João 14, Jesus vai repreender um dos seus discípulos, que diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus disse: eu tanto tempo estou convosco. Sim. Ainda você está pedindo para ver o Pai. E Mateus 1,23, a Bíblia diz que ele é o Emmanuel, Deus. Então, num crente sincero, num crente santo, a glória de Deus está. A glória de Deus está, entendeu? Então, é muito interessante isso aqui. Por quê? Porque vocês podem observar que o templo, muita gente aí tem templo bonito, não tem, irmão? E não é pecado não, eu vou mostrar, tem templo bonito, orquestra bonita, banda bonita, mas a gente entra dentro e é só templo. É só gente, é um shopping, é uma casa de comédia, não é assim? Mas falta o quê? A glória de Deus. E essa glória de Deus, essa glória na casa, é a manifestação do Espírito Santo, é a manifestação dos dons, é o poder de Deus atuando em nós, é a palavra pregada e o crente recebendo ela com fervor. Isso é a glória de Deus na casa. Então, é muito importante, olha aqui, o profeta ele cai, mas ele cai quando? Quando é que o profeta cai? O Benerim estava lá? Ele não estava lá não? Então como foi que esse profeta caiu? Alguém disse que era para derrubar ele? Alguém soprou no ouvido dele? Alguém cuspiu nele? Alguém fez técnica de hipnose para ele? Por que ele caiu? Ele caiu quando passou a ter a visão da glória futura do templo. Quando ele viu o que Deus tinha preparado no futuro para Israel, para o povo transformado, quando passou a se descrever, olha aí, ele diz que ouviu uma voz como de muitas, a voz majestosa de Deus. Eita glória! A mesma, eu vou já falar isso. Lá em João diz: eu olhei e vi de trás de mim, ouvi atrás de mim alguém com a voz de muitas, eita, voz poderosa, voz grandiosa, voz de trovão. Aí, lê o 2, olha aí, eita, mas acho bom a Bíblia, vai. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente. Ela veio do Oriente e entra no templo, vai. E a sua voz era como a voz de muitas águas. E a sua voz era a voz de muitas águas. Aí o que acontece? E a terra resplandeceu por causa da sua glória. A terra encheu da sua
Meu irmão, não tem como ficar parado quando a glória de Deus desce. Eita glória! Quando ele viu a glória de Deus voltando para o templo, ele sentiu a voz majestosa de Deus. Quando ele ouviu a voz majestosa, a glória de Deus encheu a casa e encheu a terra. Quando ele viu aquele impacto, aquela coisa linda, a Bíblia diz que ele fez o quê? Caiu. Mas caiu como, irmão? Caiu com a face no chão, para quê? Me diga, face no chão para quê? Hein? De humilhação, de quebrantamento. Fala isso, senão o povo não escuta. No caso, ele se sentiu impotente, né? Impotente. Diante Rapaz, da... É por isso que às vezes o irmão fica aqui. Tu tá filmando direito, Caio? Bota bem aqui. Às vezes o irmão, receba a glória, receba a glória. Aí o irmão fica assim, glória, glória, glória. Não está sentindo glória, não. É tipo um rapaz lá no Lago Açu, que ele pulava dentro do lago, que eu andei demais, porque lá no lago, quando você entra, você tem que andar assim, ó, para não pisar na raia. E se ela tiver choca, aí te furar, porque o esporão vai e volta. É 24 horas de dor. Aí tem que andar assim. Aí eu aprendi logo, que os irmãos lá me ensinaram. Um abraço aí para os irmãos do Lago Açu. Aí, olha, é assim. Aí um rapaz ficou pulando, ele pulava do garitezinho. A raia me furou. Aí vai lá, diz, não. Aí o homem disse, não furou, não. Quando furar, tu vai ver. Na hora que furar, tu vai ver. Aí pronto, ele pulou. Quando pulou, não saiu mais, não levantou. Aí o homem diz, vamos lá ajudar, que agora a raia furou. Aí meu irmão, quando tiraram o homem, ele foi gritando, não tem remédio que pare. Gritando, desesperado. Então deixa eu dizer uma coisa. Quando o crente sente glória de Deus, meu Deus, aí não vamos já falar isso, né? Aí quando ele sente glória de Deus, não é esse negócio do pregador ficar, porque às vezes até a zoadinha do teclado me ajuda, né? Eu pregando, bota aí. Aí pronto, aí eu fico, olha, você está sentindo, vai, bota, você está sentindo, aí pronto, tem aquele que é tipo uma trilha de um filme de suspense, né? Aí pronto, você está sentindo aí meu Deus, aí também os crentes, olha, a glória está descendo, já estou vendo ali, aí vem o irmão assim bater palma. Ei, irmão, glória de Deus é diferente, e eu vou mostrar na Bíblia, Isaías 6, vamos lá, pode falar. Eu me lembro, pastor, quando eu era adolescente, numa vigília, aí teve um irmão que ele chamava de arrebatamento de espírito, né? Sim. Esse irmão, quando ele levantou, pastor, ele estava tão incontrolável que ele foi para casa chorando e falando em línguas. É verdade, isso aí eu creio. A mulher dele disse que passou o resto da noite todinha, amanheceu o dia lá, falando em línguas. Sem força eu já vi isso, pastor Wagner, eu já vi. Diferente de hoje. 6, pode falar lá, ele quer falar. Tem que ter muito cuidado com isso na igreja mesmo, pastor, os irmãos que nos assistem, porque dentro da psicoacústica existem notas que elas têm que tocar o emocional. O cálculo certo, ele provoca isso. E isso, com certeza. Na igreja tem que ter todo cuidado, né? E os gregos, para eu me deixar mover pela palavra. Pela palavra. Porque é o seguinte, se eu estou aqui pregando, bota bem aqui, pode ficar lá que eu vou falar para ti aí. Se eu estou aqui pregando, pastor Wagner, pastor Luiz, irmão César, eu estou aqui pregando, queridos irmãos, essa é a palavra de Deus, o Senhor Jesus faz isso e isso, o irmão está ouvindo, né? Meu Deus, a tua palavra é poderosa. Verdade. Meu Pai eterno, quem é que está tocando nele? Quem é que está ardendo nele? Quem é que está queimando nele? Agora se eu fico, olha, tu é frio, boca de concreto, tu é frio, geladeira, eu não estou vendo, estou adorando, cadê? Adore, isso não é glória de Deus, isso é zoada de pregador. Glória de Deus é quando você passa até a explicação do que Ele é, do que Ele tem, do que Ele pode, que você se quebranta. Depois que Isaías, ele viu serafins, voavam, cantavam, ele queria cantar, mas FB diz, tu não pode cantar porque teus lábios, a glória não habita, olha para cá, a glória não habita onde a casa está suja, a glória não habita, olha para cá, cantor, pregador, maestro, se tu está sujo, tu só tem zoada de lata vazia. Glória de Deus é diferente.
E eu vou te dar um recado em nome de Jesus, em nome de Jesus. Chama teu pastor e confessa teu pecado. Chama teu líder e confessa teu pecado. Busque a Deus e deixa Deus te usar. Na hora que você for cantar ou for pregar, você vai ver a glória de Deus. Eita. Aí o que foi que Isaías fez? Quando a glória de Deus invadiu, aí ele gritou. É aqui que eu quero mostrar o que é glória. Ai! Vai. Então disse eu, ai de mim. Tá aí. Ai, 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 ai. E eu pergunto, quem foi que mandou Isaías gritar? Me diga vocês, falem alto. Quem foi que mandou? Ninguém. Quem mandou Isaías gritar? Ninguém. E por que ele gritou? Sentiu a necessidade. E por que Ezequiel caiu? Também sentiu a necessidade. Quando tu vê que o que é glória de Deus, quando tu toma consciência da tua vida de pecado, da tua pequenez, quando tu tomas consciência que Ele é santo, que Ele é bondoso, que Ele é puro, que Ele é único, que Ele é eterno, que Ele é verdadeiro, que Ele é poderoso, que Ele é grandioso, que Ele é o El Shaddai, que Ele é o Kadosh, que Ele é santo, tu cai. Mas tu cai, não é em crise, não é em transe, não. Não, alienado, louco, você cai chorando, dizendo, eita Deus, não é assim? Deus, tu és grande. Ah, Deus, tu és grande, Senhor, como tu és poderoso. Aí eu creio. Eita. A clareza sobre a verdade. Fala isso, ele não... Existe a clareza. Isso. Da verdade de si, diante de Deus, né? Diante de Deus, porque ele toma consciência de quem é Deus. Jesus disse assim para a mulher samaritana, João 4, vocês adoram que vocês não? Agora, quem conhece ele? Irmão, isso é tão claro, que quando você vai para o capítulo 5 de 2 Reis, a Bíblia diz que a meninazinha diz assim, se esse profeta, se esse homem, esse general, como é que diz? Fala, senão o povo não escuta. Se estivesse diante do profeta. Aí ele ia ver. Aí ele ia ver. Aí você vê que o grandão, o generalzão, o Naamã, quando ele saiu que foi curadinho, ele olhou para a perninha dele, ele disse, é igual de bebê. Ele gritou e disse, não tem Deus como Deus. Aí ele voltou lá para Eliseu. Aí pronto, ele disse, Eliseu, eu ainda vou continuar no meu serviço, mas quando eu estiver lá é só para formalidade. Meu coração não está mais naquilo não, eu quero até levar um pouquinho de terra daqui de Israel. Quando Deus entra, quando você vê a glória dele, a grandeza dele. Irmão, Salmo 100, verso 2, sabei que o Senhor é... Quando a gente sabe que Ele é Deus. Eita, olha para cá, Caio, bota bem aqui na minha cara. Filma bem aqui, verdade de Deus para o Brasil. Se todo crente soubesse quem é Deus, pela Bíblia, pela palavra, nossos cultos, nossos louvores, nossa adoração, nosso serviço, seria outro. Por causa da grandeza? Eita. Quer ver? Vocês querem ver quando a pessoa toma consciência? Vê bem, Lucas 6, Lucas 5, 6. Rapidinho, corre lá. Me lembrei aqui agora. Eita glória. Vamos correr, que tem que correr demais. Quantos minutos? 40? Eita, vamos lá. 5, 6. Isso. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. Isso. E rompiam-se-lhes a rede. Olha. Vai. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. O 8, vai. E vendo isso, Simão Pedro... Para aí, vai bem devagar. O que acontece? E vendo isso, Simão Pedro... Vendo o quê? O que foi que Pedro viu? O milagre, a maravilha Milagre de de Deus. quê? O que ele viu? O milagre de A quê? multiplicação, o milagre de Deus dos peixes. Aí o que ele fez? Prostrou-se aos pés de Jesus. Para aí, o que ele fez? Prostrou-se. Ele fez o quê? Caiu. Aos pés de quem? De Jesus. Mas por que ele caiu aos pés de Jesus? Porque ele conheceu quem era Jesus e viu o seu poder. Irmão, Pedro era pescador profissional. O Pedro sabia que naquela hora que Jesus mandou pescar não tinha peixe. Ele sabia que naquela hora... Eles passaram, foi à noite? É por isso que ele disse assim, nós só vamos por causa da tua... Só por causa da tua palavra. Sob a tua, nós lançaremos a rede. E ele vai, mas eles vão sem acreditar. Mas quando ele joga a rede... Irmão, ele não deu vontade de comer peixe logo, não. É aí que eu vou chegar. Quando ele pega a rede, que ele, eu não acredito.
Porque peixe, irmão, na noite é que ele vem buscar comida. Durante o dia ele vai para as águas profundas, não tem quem pegue. Não é assim? E Jesus sabia era onde eles estavam. E quando ele disse vai, eu ainda creio assim também. Pedro passou por lá onde Jesus mandou. Mas quem era que estava dando a ordem? Aí eu acredito que Jesus falou: peixinho, sobe! Na hora que lançou a rede, ela veio o quê? Cheia de... Eita, quando ele viu aquilo, ele já foi chorando. Eita, não acredito, esse homem é demais. Esse homem é demais, aleluia. Eita glória, ele é poderoso, não. Aí ele corre. E o que foi que ele disse para Jesus? Lê aí, olha o que ele diz. Eita. Senhor, ausenta-te de mim. Senhor, sai daqui, ligeiro. Porque sou um homem pecador. Quem foi que tomou consciência que era pecador diante de Deus, da glória de Deus? Vamos, 2 homens. Qual foi o primeiro no Velho Testamento lá? Nós acabamos. Não, Isaías. Ai de mim. Diante da glória de Deus, ele disse o quê? Ai de mim. E Pedro, diante dos peixes. Jesus, sai daqui. Sai daqui porque tu és. Eita, meu irmão, já pensou? Vocês estão entendendo agora? Tu está filmando. Uma coisa é eu ficar aqui, receba glória. Aí o irmão fica, glória. Ei, irmão, quando a glória de Deus te pegar, que tu souber o que é ela, quando tu conheceres quem é Ele, tu vai até dizer assim: Senhor, eu não sou digno. Não é assim? Senhor, eu não sou digno. É assim que é crente. Senhor, eu não sou digno, Senhor. Eu sou isso, eu sou aquilo. Quem sou eu? Não é assim? Quem sou eu? Paulo, ele mesmo disse também: eu não mereço isso. Eu fui blasfemo, perseguidor, mas obtive a misericórdia. Eita, rapaz. Tem gente, é verdade. Agora imagine. Eita, quando a glória de Deus entra. Pronto, então preste bem atenção. Ezequiel, ele vai ver a glória voltando para o templo. Agora você tem aqui a exortação para Israel do santuário. Vamos lá, rapidinho, corre aí. Seguindo do 6 a 12. 6. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim, e me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, e os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições, e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos. Isso. Pondo o seu umbral ao pé do meu umbral, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel esta casa, para que se envergonhe das suas maldades, sirva-lhe ela de modelo, e envergonhando-se eles de tudo quanto fizeram, faze-lhes saber a forma desta casa, a sua figura, as suas saídas, as suas entradas, e todas as suas formas, e todos os seus estatutos, e todas as suas formas, e todas as suas leis. E escreve isto aos seus olhos, para que guardem toda a sua forma, e todos os seus estatutos, e os cumpram. Esta é a lei da casa. Sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. Como é que ele diz? Esta é o quê? A lei da casa. Esta é a lei da casa. Aí é o 40 e é o 43, né? É o 12? Esta é a lei da casa, né? Eu coloquei aqui, ó. Colocar aqui, quando a gente coloca aqui, Rabaite. Esta é a lei da casa. Torá. Torá é a lei de Deus, é a Preste bem atenção no seguinte: nós vamos ter 3 coisas agora que Ezequiel vai exortar. Depois que ele viu a santidade, a glória do templo, ele vai exortar 3 coisas para quem estivesse dentro do santuário. Qual é a primeira?
A santidade do templo. A segunda? O templo como o trono de Deus. E terceiro? O céu como o trono de Deus. Então, ouçam bem, quando você atenta para essa passagem aqui, o profeta Ezequiel, ele está mostrando essa primeira parte aí do regulamento da santidade do templo, a partir do capítulo 42 até o capítulo 44. Então, ouçam bem uma coisa, ele está mostrando que Deus está na casa. Essa casa, ela tem uma lei. Qual é a lei da casa? A lei da casa é a santidade. Mas qual é a lei que governa essa santidade? Quem é que está? A lei de Deus, a palavra de Deus. Ou seja, a casa não pode funcionar sem a lei. E a lei de quem? E essa lei qual é? É a palavra. Olhem para cá. Culto não pode ter sem a. Adoração não pode ter sem a. Vida de santidade não pode ter sem a. Aqui ele começa mostrando que o templo tem santidade, porque Deus está nele. E quando você atenta para essa santidade do templo, olha aí o verso 7 e 9. Olha essa. 9. Isso. E me disse, filho do homem, Sim. Este é o lugar do meu trono. Pronto, então preste bem atenção. Este templo aqui é a minha cadeira. Eu estou nela. E quando Moisés chegou em Êxodo 3:5, que ele foi se aproximando do lugar, o que foi que Deus disse para ele? Não te chegues. Por quê? O lugar aonde Deus está é santo. Então, se ele está na casa, a lei é a palavra. Aqui não é a casa da mãe, como é que diz lá? Aqui não é casa de mãe Joana. Casa de Deus não é casa de mãe Joana. Casa de Deus não é lugar para homem brincar. Casa de Deus é lugar de adoração, é lugar de poder, é lugar de reverência. Guarda o teu. Quando tu entrares na casa, olha para cá, bota para cá. O que tem de templos onde as mulheres estão entrando seminuas, não é isso? Eu vou dizer a verdade. Meu povo de Deus, verdade de Deus para o Brasil. Tu não precisas pintar tua igreja de preto para imitar boate. Tu não precisa botar jogo de luz para imitar cabaré. Tu não precisa botar nada para chamar atenção. O que tem que ter na casa é a palavra de Deus. Aonde tem palavra de Deus tem santidade. Aonde tem palavra de Deus tem reverência. E olha para cá, nenhum técnico, nenhum especialista em cor vem tentar. Antigamente nós não tínhamos essa atração do mundo. Por que nós temos hoje? O que a igreja tem que ter nela é a glória e a glória de Deus é cada crente consciente do seu pecado e saber que Ele é santo, que Ele é grande, que Ele é justo, que Ele é verdadeiro e que Ele é Senhor. E a glória não vem aonde tem pecado. Então, o templo tem que ter o quê? Santidade. Porque quem é que está nele? Deus. Segundo, o templo, lá está o trono o templo é o trono ele está sentado no trono, que é a cadeira dele, é o templo. O templo é a cadeira de Deus, ele está sentado nela. E o mais interessante, irmãos, aqui você pode observar que ele diz, e eu habitarei com os homens. Vamos analisar aí, rapidinho, para a gente encerrar. Veja aí Isaías 66 primeiro. Vamos lá, Isaías 66 primeiro. Esse templo de Jerusalém, ele agora passa a representar a glória não é a glória de Deus, ele passa a representar, porque Deus está nele. Vamos lá. Assim diz o Senhor. Sim. O céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Isso. Que casa me edificarias vós? E que lugar seria o lugar do meu descanso? Sim. Estão vendo? Então, eu estou dizendo que esse templo de Jerusalém, ele na verdade representa a glória de Deus. Mas nós sabemos claramente que o trono de Deus é o céu e não o templo. Preste bem atenção nisso. Ele vai estar no templo porque o templo é a sua cadeira. Vocês entenderam? E esse templo de Jerusalém vai representar, vai refletir a sua glória. Vamos lá. Aí pode ler agora Mateus 5:34, 23, 22. Vamos lá. Para a gente correr aqui. 5:34. Eu, porém, vos digo que Sim. de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus. O céu é o quê? O trono de Deus. Então, você tem o céu que é o trono de Deus. E aí vamos lá, Mateus 23, 22.
23, 22. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Pronto, então vamos finalizar. Leia agora Ezequiel 37, 26 a 28. Só para a gente compreender aqui uma coisa. Vamos lá, para a gente fechar aqui o assunto. Isso. E nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, Sim. nem com as suas prevaricações. Sim. E os livrarei de todos os lugares da sua residência em que pecaram, e os purificarei. Sim. Assim eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Sim. E o meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais, Isso. e habitarão nela eles e os seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. E farei com eles um concerto de paz, e será um concerto perpétuo, e os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei no meu santuário no meio deles para sempre. Peraí. Esse finalzinho aí, como é que diz? E os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para O sempre. que vocês entenderam com essas duas lições? Sobre o Templo de Jerusalém. Querido professor, fala isso amanhã na sala de aula. Templo de Jerusalém. Eu disse que o Templo de Jerusalém é o quê? Vai ser uma cadeira de Deus. Eu disse que o Templo de Jerusalém, ele significa para o Senhor o trono. Ok? Mas a Bíblia já descreve que o trono de Deus está onde? O trono de Deus está onde? No céu. E aí o que você viu aí nesse finalzinho aí? Observem bem uma coisa. O templo de Jerusalém, para Deus habitar, o pastor leu aí. Ele vai tirar a idolatria, não é assim? Vai tirar a prostituição, os corpos dos reis que eram sacrificados também nos altos, eram pecaminosos, Deus vai tirar. Ou seja, para a glória de Deus estar na casa, não pode ter sujeira, não pode ter pecado, vai ter que tirar tudo. Tudo! E olha para cá, na casa de Deus a lei não é a tua, na casa de Deus não é o teu pensamento, na casa de Deus é a Torá dele, Torá Rabaite, é a lei de Deus que manda na casa. Então pronto, é a lei de Deus. Agora, você tem o trono de Deus que está e o trono de Deus que está onde? Que é o templo de Jerusalém, que vai expressar o esplendor da glória de Deus. E aí, como é que está dizendo aí agora? E porei o meu santuário no meio deles para sempre. E aí? E o meu tabernáculo estará com eles. Sim, e agora? Aqui fala do milênio, né? Da dispensação do milênio. Isso. E nesse milênio aí, o que acontece? A presença de Deus estará plena na terra. Ele vai falar lá, vai lá. A presença de Deus estará na terra e nós não teremos mais a presença física do templo, porque o próprio Deus será o nosso templo. Então o santuário dele será como se fosse a própria eternidade. Isso. O que acontece? Isso. Deus vai trazer o trono, ele vai estar presente, então o próprio trono dele vai estar na terra, vai descer do céu. Você tem um trono que ele vai fazer do templo de Jerusalém a sua cadeira, que é o seu trono. Mas nós sabemos que o céu é o trono e no trono de Deus ninguém senta, porque ele diz, eu não dou a minha glória. Então ele vai descer, eita rapaz, isso aqui é beleza, ele vai descer e vai estabelecer um trono na terra. Eu vou encerrar por aqui. A última parte do versículo 13 a 27, eu não vou falar, trata sobre o altar. E aí eu vou só explicar isso aqui, para a gente fechar. Esse templo milenial, nós já explicamos que é a presença é a cadeira dele. O novo templo vai ter uma glória que nunca os outros tiveram. Por quê? Porque Deus habitará conosco. E esse já era o desejo dele, ok? Então, a causa do detalhamento do templo, sabe por que Deus deu detalhe para Ezequiel? E o pastor já leu ali. Para mostrar para Israel que o pecado deles fizeram com que eles perdessem coisas grandiosas. Mas que agora eles podem viver novos momentos maravilhosos com a presença de Deus. É por isso que ele dá detalhe da glória do templo. Aí vamos lá. Essa é a causa do detalhamento do templo. Aí você tem aqui a adoração no templo. Vai ter altar. E alguém pergunta, pastor, lá no céu terá sacrifício? Não, querido. Hebreus 10, 14 já deixa bem claro que Jesus é o sacrifício
perfeito. Aí há duas teorias que nós queremos dizer. Uns dizem que essas questões que aparecem aqui, sobre essas interpretações de sacrifício, elas são simbólicas, ou seja, elas têm apenas uma linguagem espiritual. Outros dizem que vai haver sacrifícios lá, mas é apenas como memoriais, como no caso da Santa Ceia. Como nós estamos comendo pão e bebendo vinho, estamos comendo o próprio corpo de Cristo, estamos bebendo o próprio sangue de Jesus, a ceia para nós serve como o quê? Como memorial. Se Jesus já fez tudo, Israel já conheceu que Jesus é o Messias e agora ele vai reinar, pode ter tudo isso aqui só como aspecto memorial, simbólico e memorial. Nós somos mais dessa ideia de que seja para memória, mas agora até os judeus já conheceram que Jesus é o Messias. E depois de tudo, irmão, é só a eternidade sem fim para a glória de Deus. Aqui, nós já explicamos tudo isso aqui. Primeiro, observem bem, o que Deus faz quando se ultraja a sua santidade. Ele destrói o templo e há dois tipos de restauração. Quais são os dois tipos? Política e espiritual. Do que trata o capítulo 43? Pronto. O detalhe único é porque só Ezequiel fala do detalhe dos templos e das salas. Outros falaram como Joel 3,18, como Isaías, mas só Ezequiel dá os detalhes. Quando aconteceu a terceira visão de Ezequiel? Nós já falamos que depois de 14 anos ou 18, aí depois da queda da cidade, Deus deixou o local por causa do quê? Vocês já entenderam o que é o cair do profeta? E quando é que a glória volta para casa? A glória volta para casa quando há arrependimento, quebrantamento, confissão a voz majestosa de Deus fala do seu poder grandioso. A presença divina no templo é algo estrondoso. Um novo contexto, que é na dispensação do milênio. Deus habitará não há lugar para porque na casa de Deus não entra prostituição, não entra idolatria, não entra pecado. E a vontade de Deus é morar com os homens. Isso vai acontecer no milênio. E aí você tem um esplendor do novo templo, que na verdade fala sobre essa glória de Deus que entra na casa. Deus te abençoe. Vamos orar.